No segundo vídeo deste módulo sobre o perfil dos alunos, vamos ouvir 3 dos elementos que participaram na elaboração do documento. Maria João Horta, Manuela Encarnação e Carlos Gomes, que vão abordar e discutir os seguintes tópicos: como desenvolver as áreas de competência do perfil e implicações da implementação deste perfil dos alunos nas práticas pedagógicas. Fomos desafiados a apresentar um pouco daquilo que está no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Quer eu, quer os meus colegas, estivemos envolvidos num grupo, que era um grupo mais alargado, que discutiu e que escreveu o perfil dos alunos. E hoje só aqui estamos os 3, estou eu, que sou a Maria João, a Manuela, o Carlos, e vimos, acima de tudo, tentar dar resposta a 2 questões que nos lançaram. A primeira, como desenvolver as áreas de competência do perfil dos alunos, e a segunda, implicações da implementação do perfil dos alunos nas práticas pedagógicas. Vamos fazer aqui uma moderação muito democrática e, portanto, eu vou desafiar já o meu colega Carlos para trazer para a mesa aquilo que é a visão que ele tem quando se olha para o perfil dos alunos e se pensa como desenvolver as áreas de competência que lá vêm registadas. Entendo o perfil como uma marca d'água que deverá estar presente nas comunidades educativas, na escola, nas decisões que os organismos intermédios e as estruturas intermédias tomam, deverá estar presente no cotidiano da escola. As implicações das áreas de competência que estão consignadas no perfil dos alunos vão trazer implicações a nível da relação pedagógica. É a própria relação pedagógica que está em causa, uma nova maneira de estar, uma nova maneira de conviver com os alunos e atendendo também a metodologias, que são metodologias que devem privilegiar o trabalho colaborativo, os métodos investigativos, escola aberta ao exterior. Isso vai criar novas exigências aos professores, nomeadamente aos professores da nossa área, nomeadamente das artes. Uma das coisas que tive necessidade de fazer e de pensar para o perfil na questão das implicações nas práticas pedagógicas foi mesmo fazer, em primeiro lugar, uma autorreflexão sobre o que é que eu tinha, o que é que resulta na minha prática pedagógica, aquilo que eu considero, isto é bom, os alunos estão motivados e isto funciona porque aquilo que eu quero fazer aprender resulta desta forma. E isso eu sinto necessidade de fazer em todos os momentos. Por exemplo, e agora vou mesmo dar um exemplo específico na área artística, na área da música e das práticas musicais. Há momentos em que nós precisamos de explicar tudo a todos. E há momentos em que cada um deve estar a fazer uma coisa e há outros momentos em que eu preciso de pequenos grupos para fazer determinadas tarefas. Portanto, a minha prática não é uma única, mas é um conjunto de organização do tempo e do espaço físico que eu tenho que adaptar àquilo que eu quero fazer aprender. E isso é a primeira coisa, é aquilo que eu tenho que pensar e tenho que refletir todos os dias sobre isso. Portanto, colocar o aluno no centro, porque é ele que vai aprender e é ele que está, e é ele a minha preocupação, e ele e eles, porque são diferentes, mas têm que estar naquele momento. Compete ao professor aquilo que eu chamava as situações de comunicação na sala de aula. Há vários tipos de comunicação, há individual, há em grupo, há em plenário, e tu achas que é possível conseguir, o professor conseguir organizar esse espaço dessa forma numa aula? Não é fácil, mas o professor tem que envolver os alunos nessa prática. Ou seja, se eu tenho uma aula em que preciso de explicar tudo a todos, mesmo que podem estar todos em U, ou podem estar já todos em grupos e todos podem olhar para mim, se estiverem em filas, naquele formato mais tradicional que nós conhecemos, se estiverem em filas, estão nos primeiros momentos em filas e depois rapidamente peço a todos que façam grupos e que mudem. Tem que haver um bocado de barulho, é verdade.
e eu não gosto especificamente de muito barulho, porque sou muito sensível, mas rapidamente mudar cadeiras e mesas para que se constitua um grupo neste canto e outro grupo aqui e outro grupo no meio, e se calhar um até pode ir lá fora, um grupo até pode ir lá fora fazer determinada tarefa e depois voltar com resultados. O que é muito importante é que os alunos saibam o que é que vão fazer e, por isso, se devem entusiasmar por aquilo que vão fazer, porque dentro de um determinado tempo têm obrigações para com o grupo, os próprios alunos. Portanto, têm que apresentar uma peça, têm que apresentar uma composição, têm que apresentar uma ideia e, portanto, o que é fundamental é o professor ter a noção completa do tempo que isto demora e com as indicações que tem que dar para que esse espaço e esse tempo resulte. Relativamente às artes, que é a minha área, e as áreas de competência, eu revejo-me em todas elas, porque apesar de haver uma especificamente para a sensibilidade estética e artística, as áreas artísticas, e nomeadamente a música, também têm relação com todas as outras competências. Mas concordo completamente com o Carlos a grande questão é, e o grande segredo, digamos assim, é o que se passa em sala de aula. Em sala de aula, relação pedagógica, organização do tempo daquele espaço, quer sejam 45 minutos, quer sejam 50, quer sejam 90, a organização desse espaço tem que ter uma lógica, um princípio em relação àquilo que se quer fazer. Se nós estamos numa conferência, pomos a cadeira de um lado e uma mesa de um lado e as cadeirinhas todas dali, e há uma pessoa que fala e os outros recebem, eventualmente podem dizer alguma coisa ou outra e recebem, mas estamos num espaço em que queremos que haja interação, e interação é também o outro tem qualquer coisa a dizer que é útil para aquilo que se pretende fazer aprender, então o espaço físico também tem que ser diferente. Eu gosto muito de trabalhar num espaço em semicírculo, ou em U, ou conforme as possibilidades, mas também gosto de pequenos grupos. E uma coisa que me ajuda sempre a pensar nas implicações das coisas é fazer o seguinte exercício. Como é que eu gosto mais de aprender? Eu gosto de aprender, eu tenho que ler umas coisas, vou ler umas coisas, ou vou ensaiar um determinado trabalho, mas depois quero partilhar. E então preciso de partilhar, preciso de saber o que é que ele pensa, o que é que tu pensas, o que é que o outro pensa, e daí conseguir chegar a uma conclusão que pode ter sido a minha, mas se calhar pode ter sido a minha com mais alguma coisa. E, portanto, esta forma de trabalhar colaborativa, em conjunto, exige tempo, e se exige tempo, nós temos que o tempo e um espaço, e o tempo nós precisamos de o organizar para que se consiga que todos falem e que todos digam e que todos se sintam envolvidos neste processo. Portanto, logo aí, em termos das nossas salas tradicionais, salas de aula, temos que, se calhar, olhar para o espaço de outra forma. Muito bem, então eu vou retomar o documento do perfil, da maneira como ele formalmente estabilizou. Ele estabiliza com a seguinte organização: princípios, visão, valores e áreas de competência. Áreas de competência que, sem qualquer priorização do ponto de vista da sua importância, aliás, o esquema que foi feito pelo grupo tenta precisamente reforçar que nenhuma é considerada com maior valor relativamente a outras, e portanto eu começaria, por exemplo, pela informação e comunicação, pensamento crítico e pensamento criativo, raciocínio e resolução de problemas, saber científico, técnico e tecnológico, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia, bem-estar, saúde e ambiente, sensibilidade estética e artística, consciência e domínio do corpo, linguagens e textos. Como nós às vezes dizemos quase que a título de brincadeira, nenhuma destas competências se ensina, estas competências constroem-se. Constroem-se trabalhando com os alunos em sala de aula, num registro em que eles são ativos e participativos. E muitas vezes, quando vamos às escolas e falamos com os professores, notamos e são-nos apresentadas, são-nos colocadas questões que têm precisamente a ver
com a reorganização do espaço sala de aula. Ou seja, as metodologias têm que se centrar naquilo que é o trabalho dos alunos, a sua organização, dando-lhes tempo e permitindo-lhes trazer também muitas daquilo que são as suas vivências, as suas experiências e depois colocar mais conhecimento e mais aprendizagem em cima daquilo que eles já têm. As competências, muitas delas cruzam-se e nós, ao longo do trabalho que fomos fazendo, notamos que, por exemplo, linguagens e textos, então, mas e a informação e a comunicação não se relacionam também com as linguagens e os textos? Mas, enfim, numa separação, que é quase uma separação artificial, na realidade, seja qual for a nossa área científica, a nossa área de formação, a verdade é que todas estas áreas de competência acabarão por estar e devem estar presentes, seja uma aula de educação musical, de educação tecnológica, de ciências naturais, de físico-química ou de filosofia, se as nossas metodologias e as nossas práticas pedagógicas permitirem um papel ativo dos alunos, com certeza que muitas destas áreas de competência estarão a ser trabalhadas, estarão a ser construídas e, no final, ao mesmo tempo que os nossos alunos aumentam os seus saberes e os seus conhecimentos em diferentes áreas, eles ficam também mais competentes do ponto de vista daquilo que é a maneira como escrevem, a maneira como comunicam, a consciência e o domínio que têm do seu próprio corpo, a sensibilidade estética e artística e, portanto, isto para dar aqui pequenos exemplos de como olhar para o espaço sala de aula, reconfigurá-lo e pensá-lo de uma forma em que todos possam ter um papel ativo, isso será primordial. E gosto também, só para terminar, de trazer sempre o exemplo daquilo que são as nossas empresas criativas hoje em dia. Hoje em dia as empresas criativas têm espaços comuns de trabalho em que os trabalhadores se movimentam, organizam-se em pequenos grupos, outras vezes precisam de salas maiores para fazer uma apresentação e os outros colocarem questões. Portanto, são espaços que têm que ser espaços modulares e flexíveis. Não é só o currículo que tem que ser flexível, penso que a sala de aula também ela tem que ser flexível e cabe em grande parte ao professor conseguir ter a ousadia suficiente para gerir esses espaços